Fonte ao Pó, do John Fante. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Carmen e hoje eu vou comentar este livro aqui que eu acabei de ler. Acho que faz um tempinho já que eu não faço resenha de livros. Antes de começar a comentar, vou pedir para você se inscrever neste canal, caso ainda não seja inscrito. Me siga no Instagram, o Que Vi do Mundo. Veja as opções para membros. Toda semana tem conteúdo exclusivo para membros desse canal. Curta, compartilhe, comente esse vídeo. Me conte o que você já leu do John Fante, a primeira obra dele que eu leio. Eu gostei. Gostaria de saber o que mais vocês conhecem dele. Embora eu acho que esta obra é a mais famosa. Essa obra está naquela relação da revista Bula, né? 100 melhores livros de todos os tempos. O que temos aqui? Estados Unidos, década de 30, né? A gente está naquele período de depressão. E aqui o fato, o narrado se passa na costa oeste, região ali de Los Angeles, Califórnia, de modo geral. Aqui nós temos um jovem ítalo-americano chamado Arturo Bandini, que ele é um escritor iniciante, mas porque ele é muito jovem. Então ele já publicou um conto, a história lá do cachorrinho Rio, e em revista, né? Nessa época era muito comum publicar contos em revista. E ele vivia disso, então ele estava sozinho na cidade grande, tinha família, sei lá, em cidade pequena e tal, e ele estava tentando a vida. Só que ele é um duro, sem grana, né? Porque ele só recebia se ele publicava alguma coisa. Ele tinha publicado este conto e estava ali na pendura, devendo aluguel e tal, não conseguia publicar mais nada. E ele vai tomar um café lá com os minguados que ele tem, e aí nesse café ele conhece uma garçonete, Camila Lopes. Ela é visivelmente descendente de mexicanos, né? Então a gente tá falando aqui de duas personagens que não são, assim, americanos natos. Podem até ter nascido lá, mas tem uma ascendência latina, inclusive, né? Ele é italiano e ela é mexicana. E a relação inicial deles é interessante porque ele se sentiu humilhado por ela ali na condição de garçonete, porque serviu um café horrível e tal. E ele totalmente sem dinheiro, né? Queria beber cerveja, mas não tinha dinheiro. Os níqueis que ele tinha era só dava para tomar um café. Ele se sentiu totalmente humilhado por ela e ele a humilhou ali. E aí depois ele voltou ao café, e aí começou uma relação mais assim unilateral do lado dele, né, em termos de emoções, uma relação baseada nisso de amor e ódio. Então assim, ele queria ser aceito, ele passou a gostar dela, queria ser aceito, mas ela até tentou e depois não quis mais, e depois, enfim, essa história dos dois é uma história que me lembra muito a história do Mohan, Servidão Humana. Eu já fiz vídeo aqui no canal, porque é muito parecida. Ele vai também no café, se apaixona por uma garçonete, que nem é tão bonita, que ela também nem é, fica bonita depois que ele se apaixona, mas ele tem uma relação, assim, estranha. Ela o maltrata e ele sabe o que ela é, não gosta de ser maltratado, mas gosta dela, não consegue se desvencilhar e faz tudo por ela. Nos dois casos é assim. A outra também é garçonete, a outra também gostava de outros caras, não gostava dele. E nos dois casos também, sempre que precisam, recorrem a sujeitos aqui, aos personagens principais. E eles cedem, eles fazem tudo por elas. Então ele tem essa relação assim com ela. Então, por meio dessa relação assim com ela, essa condição dele também, a gente tem aí uma história, na verdade, de dois imigrantes, né? A história de imigrantes tentando se firmar nos Estados Unidos da América, um país altamente preconceituoso. Tanto que na pensão onde ele está hospedado, lá no hotel pensão, a dona não aceita mexicanos. E isso faz com que ele, no começo dessa relação, ele tem um comportamento um pouco sádico, né? Porque ele faz algumas coisas para magoá-la. E aí ele usa isso contra ela e tal. Aqui, ó, um trechinho. Dei os ombros e parti em frente, assobiando de prazer. Na sarjeta vi uma guimba de cigarro longa. Peguei-a, sem pudor, acendi-a com o pé na sarjeta. Traguei e exalei para as estrelas. Eu era um americano e tremendamente orgulhoso de sê-lo. Esta grande cidade, estes amplos pavimentos e orgulhosos edifícios eram a voz da minha América, da areia e do cacto. Nós, americanos, havíamos esculpido um império. O povo de Camila tivera sua chance. Fracassou. Nós, americanos, tínhamos efetuado o milagre. Graças a Deus por meu país.
Graças a Deus eu nasci americano. Isso é um discurso muito americano, só que ele não é totalmente americano. Ele pode ter nascido na América, ele tem uma ascendência ali latina. Olha o nome dele, Arturo Bandini. O nome já não esconde, os traços fenotípicos também não escondem, né? Ele tem a pele morena, os olhos escuros. Para os americanos WASP, ele não é americano, né? Então, com certeza, ele sofre preconceito ali. Mas percebam que é um discurso de autoafirmação, é um discurso muito comum de pessoas que sofrem preconceito, de ter elas próprias preconceito, elas vitimizarem o outro na mesma condição, se colocando do lado do algoz como se fosse um dos algozes. Isso é um esquema emocional de autoproteção. Então se coloca do lado dos vencedores dos algozes porque não está com estrutura emocional suficiente para partir para o enfrentamento e nem para resistir os maus tratos. Aí acredita, precisa desse discurso de autoafirmação, até acredita no que diz, acredita fazer parte ali do grupo de algozes e tal. Então, isso é no começo, é uma relação assim meio estranha, porque ele tá meio que se vingando no sadismo e tal, mas aí depois ele, né, se envolve com ela emocionalmente, aí ela que também já não quer muito saber dele, e aí ela tem vícios, aí a condição dela de imigrante também é muito complicada, né, também sem dinheiro e tal, e ela gosta de um cara que não gosta dela. Então, é essa solidão do imigrante que ajuda, é uma condição emocional que ajuda esse próprio imigrante a se envolver com questões não lícitas, às vezes. Ela acaba, e agora vai spoiler, caso você não queira saber o que vai acontecer, não vou contar o finzinho, mas algo que acontece com ela, para comentar melhor o que eu tava dizendo. Então, se você não quiser saber de spoiler, para por aqui, deixa meu joinha, e muito obrigada, e até mais. Agora, se você não se importa com spoiler, eu já li o livro, pode continuar. Ela se vicia em maconha. Então, essa é a destruição dela. Ela se vicia em maconha, deixa o emprego, fica lá numa vida errante, pede dinheiro pra ela, ele vai tentando cuidar. Ele tem um comportamento muito igual ao do rapaz, personagem lá, de servidão humana. Então, ele tenta ajudá-la, manda dinheiro, quer viver com ela, quer cuidar dela e tal, e ela fugindo dele, quer o dinheiro, mas vai fugindo dele com o vício, ele tentando tirá-la do vício. Essa doideira, porque aí quando ele faz isso, ele já publicou um livro, já recebeu uma grana, então assim, ele não tem problema de dinheiro neste momento e pode ajudá-la, mas ela tá nessa condição. Então a gente tem aqui 2 imigrantes, ele começa uma situação bem ruim, né, em termos financeiros, depois se dá bem, publica um conto, publica outro, publica um livro, recebe uma grana, e ela não, ela inicialmente tem emprego, tá melhor do que ele, e ela até no momento ela paga uma cerveja para ele, porque ele queria a mesma cerveja, e ele se sente mais humilhado ainda, joga a cerveja fora e tal. E ela tinha mais condições, embora não fosse grande coisa, mas ela tinha mais condições. Aí depois acontece tudo isso com ela, ele tenta ajudá-lo. Mas assim, é uma história de 2 almas bem solitárias. Acaba que ele se dá um bem financeiramente depois, né, na condição de escritor, recebe uma grana, mas ele gosta dela e fica correndo atrás dela para tentar salvá-la e ela nessa situação. Então, é uma história triste até, né? A condição de imigrante, o preconceito, essa necessidade de se autoafirmar para ser aceito, ele se afirmando americano, se afirmando escritor, né? O tempo todo, eu sou Arturo Bandini, autor do conto X, não sei o quê, porque eu sou um grande escritor. Ele precisava ficar falando, acho que até mesmo para não deprimir, né? Ele precisava ficar falando esse tempo todo, que era americano e que era um grande escritor, que é para não sucumbir. E ela também tem momento que fala, né? Não, eu sou americana, ela negando a origem. Por quê? Por que negar a origem no caso dos dois? Por uma questão de sobrevivência emocional. Porque é muito duro ser imigrante, só toma na cabeça. É muito duro sofrer preconceito, né? Mesmo tendo nascido no país, são vidas solitárias. No momento um está em cima e o outro embaixo, depois a questão se reverte, mas ainda assim é triste e solitário, né? Então, o contexto do país também, naquele momento, né, de depressão, já era um contexto que não era dos melhores. E aí, imigrante, então, sofre mais ainda. Me digam se vocês já leram, se leram, o que acharam. Eu vou adorar saber a opinião de vocês. Eu gostei. E aqui também,
outra coisa, é meio o alter ego, esse escritor aqui é meio o alter ego do... É meio o alter ego do Fante, porque com esse sobrenome, Fante, ele deve ter uma origem ali, ele deve ter ali um passado imigrante, se não dele mesmo, da família. E ele, escritor também, e eu sei que ele começou publicando contos em revistas também, então é um pouco autobiográfico, né? Então me digam o que vocês acharam, quem leu, quem não leu. Muito obrigada, beijos. Tchau, tchau.